Meus irmãos, vamos embarcar agora no nosso segundo estudo sobre a teologia do pacto. É com muita alegria que a gente retoma aqui. Vou trazer um pouco de revisão para a gente. Faz um tempo já que a gente fez esse estudo, então eu vou sempre tentar ser sensível a isso e trazer um conteúdo de revisão, como praticamente o nosso primeiro ponto, mas obviamente a gente vai estar sempre avançando para em novos caminhos. No nosso primeiro estudo, a gente tentou, de uma certa maneira, embarcar eu poderia dizer, num voo panorâmico sobre as belas paisagens que a teologia do palco oferece à nossa vista. E o objetivo era fazer com que vocês pudessem mensurar a centralidade, a importância e a necessidade de estudar esse tema para a vida de vocês. A gente pôde observar isso através da conclusão de que a teologia do pacto ela nos possibilita a nos tornarmos mais hábeis a realizar aquilo que nós fomos criados para realizar, aquilo que a gente chama do fim principal do homem. E qual é esse fim principal do homem? Glorificar a Deus e nos deleitarmos, ou gozar nele para sempre, nos deleitarmos nele para todo sempre. E para que esse nosso deleite em Deus está diretamente conectado, a gente percebeu que esse deleite em Deus está diretamente conectado à nossa habilidade ou capacidade de glorificar a Ele. Não é à toa que essas palavras elas vêm conectadas e até a ordem delas mesmo. A gente glorifica a Deus e à medida que a gente o faz, a gente tem deleite nele. Uma das grandes frases que eu lembro de ouvir de um pregador batista, John Piper, que foi bem assim, muitas das pregações dele foram legendadas para português, eu acho que talvez até dubladas, mas eu vi muita coisa legendada, até quando eu não falava inglês ainda. Eu lembro que muitas das pregações dele me marcaram muito no começo da minha vida cristã. E uma das coisas que ele fala, que mais marca a sua pregação, né, a sua ênfase, é que Deus é mais glorificado em nós quando somos mais satisfeitos nele. E eu acho que isso é muito acertado. A nossa habilidade de glorificar a Deus, ela está diretamente conectada ao nosso deleite nele. E, portanto, assim, a desconexão entre essas duas ideias, a saber, o nosso deleite em Deus e a glória de Deus, evidencia uma distorção na nossa espiritualidade. Na medida em que essas ideias elas são separadas em nós, isso evidencia uma distorção na nossa espiritualidade. Afinal de contas, a gente apenas pode glorificar a Deus por meio de uma obediência genuína a Ele. E uma obediência genuína flui apenas de um coração que ama ao Senhor e, sendo assim, um coração que se deleita em obedecê-lo e, dessa forma, em glorificá-lo. Veja como uma coisa está conectada à outra. Há uma clara conexão entre a nossa capacidade de nos deleitarmos no Senhor, como um fim em si mesmo, e a nossa habilidade de glorificarmos a Ele em nosso viver. Vamos ver isso por outro ângulo agora. Se nós nos deleitamos, se nós temos prazer em algo que não glorifica o Senhor, o que isso está nos mostrando, no final das contas, é que o nosso deleite não está nele, mas em nós mesmos, nos nossos próprios prazeres. Como a gente viu, Elimeleque dizia, Deus é o meu rei, mas ele fazia o que era certo aos seus próprios olhos, ou pelo menos fez naquela ocasião. E se a marca da nossa existência for essa, a busca pelos nossos próprios prazeres, da nossa própria forma, independentemente daquilo, glorificar ou não a Deus, as nossas vidas serão marcadas por uma busca constante, sem nunca encontrar o destino final. O nosso coração estará sempre atrás do próximo prazer e do próximo, num incessante e certamente angustiante ciclo vicioso. Agora, como é que a gente pode, então, glorificar a Deus e nos deleitar nele para sempre? Veja, diante dos termos que nos foram apresentados no último estudo, a gente viu que somente por meio de um relacionamento íntimo com Deus é que a gente pode fazer isso. E assim como não é possível que a gente se torne íntimo de ninguém, se a gente fica ofendendo aquela pessoa o tempo todo, se a gente não buscar de alguma maneira nos adequarmos ao modo de ser daquela pessoa, além disso, nós percebemos também que é necessário que a gente entenda que cada relacionamento, seja esse conjugal, seja esse de amizade, seja esse de paternidade ou maternidade, esses nomes que a gente dá aos relacionamentos são os contextos nos quais esses relacionamentos acontecem. Eu citei para você o exemplo do meu relacionamento
com os meus filhos, por exemplo. Eles precisam me entender como pai deles, e como pai deles eu tenho o direito e a autoridade de dizer para eles que está na hora de ir para a cama. Se eu fosse apenas amigo deles, ou se eles me vissem como um amigo, ou se eles tentassem dizer isso para eles, um entre os outros, um irmão dizendo para o outro, eles diziam, por que está falando isso para mim? Você não tem direito de fazer isso. Então veja que as ações, a mesma ação, sendo interpretada num contexto apropriado, ela é compreendida da maneira correta. Veja só, se isso é verdade nos nossos relacionamentos humanos, certamente isso também é verdade em nosso relacionamento com o Senhor. De que maneira a gente pode esperar, desfrutar ou crescer em uma intimidade com o Senhor que resulta na glória dele e no nosso deleite, se a gente não fizer isso através dos próprios termos que o Senhor nos dá? E quais são esses termos? Ou mesmo, qual é o contexto em que esse relacionamento entre nós e Deus é possível? Lembrem que o contexto do meu relacionamento de pais com os meus filhos é crucial para eles entenderem, interpretarem e responderem a todas as minhas ações da maneira adequada. De maneira semelhante, o contexto no qual Deus se decidiu se relacionar, com a sua criação em geral e com a sua criatura feita à sua imagem, a humanidade em especial, foi o contexto da aliança ou o contexto do pacto. E aí a gente tem aquele versículo que ficou quase que um texto base para os nossos estudos, né? Salmo 25, 14. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança, ou o seu pacto. Glorificamos a Deus, então, na medida em que cultivamos um relacionamento íntimo com Ele, através dos meios que Ele ordenou, dentre os quais a sua palavra é central. E a teologia do pacto desempenha um papel nas Escrituras, eu falei, semelhante ao que a espinha dorsal, a tua coluna, desempenha no teu corpo. Ela é o esqueleto escolhido por Deus para que o corpo das doutrinas bíblicas possa ser compreendido de maneira adequada, na medida em que esse corpo de doutrinas fica de pé ou desmorona, dependendo da eficácia daquela estrutura, ou seja, da ordem que é imposta, que é colocada pela própria Bíblia, por meio daquilo que a gente chama de teologia da aliança, ou do pacto. Repare que eu não estou falando doutrina da aliança ou doutrina do pacto, não seria errado falar isso, mas é preferível falar teologia, porque esse conceito de teologia é mais amplo do que doutrina. A teologia, ela nos fornece uma estrutura, uma linguagem, ou até mesmo um código que a gente pode utilizar para organizar as várias doutrinas bíblicas da suficiente e perfeita palavra de Deus, de maneira em que elas fiquem de pé como um corpo de doutrinas harmônicos. Você vê isso? Então, meus irmãos e minhas irmãs, um conhecimento adequado da teologia do pacto vai te abençoar, te ajudar a crescer no teu conhecimento de Deus, a experimentar um nível mais elevado de paz no teu relacionamento com Ele, porque você vai entender melhor o teu relacionamento com Ele em si, e vai te, por consequência disso, dar uma intimidade mais profunda com Ele, e esse é o fim para o qual você existe. Ou seja, veja o tamanho da importância desse assunto. E como último item de revisão, antes da gente avançar um pouco mais nessa deslumbrante jornada que a gente tem diante de nós nesse assunto, eu gostaria de revisar dois conceitos básicos e necessários que a gente tratou na última aula. O primeiro é o conceito de teologia do pacto. O que é a teologia do pacto? Eu defini assim: trata-se do estudo do propósito eterno e imutável de Deus de reunir um povo para si mesmo por meio de um pacto. O estudo do propósito eterno e imutável de Deus de reunir um povo para si mesmo por meio de um pacto. Em outras palavras, a teologia do pacto, ela procura demonstrar o meio como Deus escolheu para reunir em torno de si o seu povo. E aí, logicamente, após a gente pensar nesse conceito, a próxima pergunta que segue é o que é, portanto, um pacto ou uma aliança. E a gente trouxe essa definição. Um pacto é um instrumento que reconhece e assegura, no sentido de fornecer garantias, um vínculo entre duas partes, envolvendo tanto promessas de bênção como o cumprimento de deveres.
um instrumento que reconhece e assegura um vínculo entre duas partes, envolvendo tanto promessas de bênçãos quanto o cumprimento de deveres. Alguma pergunta até aqui? Tá bom. Então a gente vai avançar no nosso estudo hoje, na medida em que a gente vai estudar hoje a unidade que existe entre os vários pactos ou alianças que Deus estabeleceu com o seu povo. Em nosso último estudo, a gente viu de maneira bem rápida que quando a gente passar a estudar os pactos mais diretamente, que Deus estabelece explicitamente na sua Bíblia, ou até mesmo implicitamente, os nossos estudos eles tomarão como base organizadora uma estrutura que tem sido utilizada pela teologia reformada por séculos, que é uma estrutura tripartite, ou seja, são 3 pactos centrais que organizam esse agir de Deus, que é eterno e imutável, com vistas a reunir o seu povo para si. Esse processo ele começa e termina, por assim dizer, na eternidade. São 3 pactos básicos que a gente vai ver, e quando a gente chegar no pacto da graça, a gente vai ver que tem várias etapas na medida em que esse pacto vai sendo revelado pouco a pouco. E é da unidade dessas etapas que a gente vai conversar hoje. Mas esses 3 pactos, que são a grande estrutura por meio da qual a gente vê na Bíblia que Deus está planejando redimir um povo e reunir um povo em torno de si mesmo, são esses. O primeiro deles é o pacto da redenção. Esse pacto ele é realizado antes da fundação do mundo, daí a gente tem passagens como eleitos antes da fundação do mundo. A gente vai se debruçar mais detidamente nesse pacto, mas esse pacto da redenção é realizado na eternidade entre as 3 pessoas da Santíssima Trindade. O segundo pacto é o pacto das obras, que é estabelecido com Adão antes da queda, ou seja, antes do pecado entrar no mundo. O terceiro é o pacto da graça, que se estende desde a promessa de um descendente que esmagaria a cabeça da serpente, em Gênesis 3,15, que a gente sabe que é o Senhor Jesus Cristo, e por sinal, ele é diretamente prometido ali em Gênesis 3,15, e esse pacto vai até o final da Bíblia, com a consumação de tudo, na vinda dos novos céus e da nova terra. Até aqui está ok? Os irmãos estão acompanhando direitinho? Beleza. Existe uma grande confusão no meio evangélico no que se refere ao pacto da graça, o terceiro desses 3, que é esse que a gente está vivendo agora, que começou lá depois da queda no Éden com Adão e vai até a segunda volta de Cristo, segunda vinda de Cristo. E que confusão é essa que existe? Qualquer pessoa lendo a Bíblia, ela vai, ainda que de maneira muito clara, não precisa ser uma pessoa muito instruída, é muito claro que sucessivamente Deus vai estabelecendo diferentes alianças ou diferentes pactos. A gente vê isso acontecendo com Noé, a gente vê isso acontecendo com Abraão, a gente vê isso acontecendo com Moisés, com Davi e depois finalmente no Senhor Jesus Cristo. A grande questão consiste em saber de que maneira essas alianças ou esses pactos que Deus instituiu com cada um desses indivíduos, ou seja, por meio deles com o seu povo, né, mas usando cada um desses indivíduos, como essas alianças elas se relacionam umas com as outras. Será que elas são alianças que abarcam, como alguns falam, dispensações que se isolam umas das outras, demonstrando assim que Deus tinha uma maneira diferente de agir com o seu povo em cada uma delas? Ou seja, teve um momento que o pessoal era salvo pela lei, hoje em dia é salvo pela graça, como muita gente pensa, de maneira errada. Será que elas são pactos isolados uns dos outros, ou será que há uma unidade entre todas essas alianças? Eu espero que hoje eu consiga te convencer de que há uma unidade entre essas, ou se você já está convencido disso, fortalecer a tua convicção de que a resposta a essa pergunta é um vigoroso não. Porque se a gente estudar cuidadosamente a palavra de Deus, a gente vai ver claramente que cada administração do pacto da graça, aquele terceiro, lembra, redenção, obras e graça, cada administração do pacto da graça, essa é uma maneira mais precisa da gente se referir a cada um desses pactos que são feitos com Noé, Abraão, Moisés, Davi. Eles não são um novo pacto começando do zero, são administrações, etapas do pacto da graça que vai de Gênesis 3,15 até o final da Bíblia. Então, novamente, um estudo cuidadoso da palavra de Deus nos demonstra claramente que, ainda que cada administração do pacto da graça
traga um elemento de novidade ou possua diferentes ênfases. Afinal de contas, se a gente tivesse a mesma coisa o tempo todo, para que a gente ia ter diferentes administrações? O ponto de ter diferentes administrações é que há algo de novo sendo apresentado, ou uma ênfase um pouco diferente sendo apresentado. Mas o grande ponto é que todas essas administrações do chamado Pacto da Graça, como a gente acabou de definir, elas se unem para formar esse pacto, o Pacto da Graça. Então, é possível que a gente consiga acompanhar o progresso do plano eterno de Deus, florescendo por meio dessas sucessivas alianças, que a gente já viu que a maneira mais precisa de falar, sucessivas administrações da Aliança da Graça, mas elas revelam o progresso do plano único de Deus, porque Deus não muda, e se Ele não muda, o seu próprio plano reflete o seu ser, ou seja, é eterno. Então, a gente pode pensar nessas diferentes administrações do Pacto da Graça, que foram estabelecidas com Noé, Moisés, novamente, Davi, Abraão. A gente pode pensá-las como peça de Lego ou peça de quebra-cabeça. Eu tenho pisado muito em Lego lá em casa, então estou com muita imagem de Lego na cabeça, dói para danado. Cada peça tem o seu contorno único. E se você olhar a pecinha, ela é um fim em si mesmo em um determinado momento. Ela é distinta, diferente de todas as outras peças, seja de um Lego que você esteja pensando agora ou de um quebra-cabeça. No entanto, cada uma dessas peças, elas encontram o seu propósito maior ao serem colocadas juntas, umas das outras, encaixando aqui e sendo o encaixe da próxima que vem. Então, o seu grande propósito dessas peças, ainda que elas sejam um ser único, isolado, individual, tenha seus aspectos únicos, elas encontram o seu grande propósito à medida em que, juntas, elas demonstram o retrato final, ou a obra final, no caso do Lego. Assim também funcionam as diferentes administrações do Pacto da Graça. Ainda que elas tenham aspectos únicos e individuais, ênfases únicas e individuais, juntas elas revelam a glória do plano único, eterno de Deus, desabrochando graciosas pétalas de esperança, à medida em que Deus chama, justifica, santifica e habilita um povo para habitar na sua presença. A gente vai ver isso na Bíblia com calma hoje à noite. E aqui eu vou tomar emprestado o esboço de um ótimo livro nesse assunto. Eu acho que, inclusive, essa parte desse livro é o grande valor desse livro, mais até do que o restante. Não que não seja bom, mas essa parte é muito boa mesmo, especialmente para a época em que foi escrito, nos anos 80, onde essa perspectiva de que não havia unidade entre essas administrações estava invadindo a igreja com muita força. Então, um livro chamado, está em português há muito tempo, O Cristo dos Pactos, do autor chamado O. Palmer Robertson. O Cristo dos Pactos, publicado pela Cultura Cristã em português. Então, eu vou pegar o esboço dele, a forma como ele organiza esse assunto, porque eu acho muito, muito boa. Então, a maior parte do nosso tempo, então, vai ser investido nessa investigação e constatação dessa unidade estrutural que existe entre as várias administrações do Pacto da Graça. Unidade estrutural, ou seja, lembra quando eu falei que a teologia do pacto é como se fosse a tua coluna, ela é que sustenta as coisas de pé? Então a gente vai ver na própria estrutura do lidar de Deus com o seu povo, a gente vai ver como há uma unidade nessas várias lidas, nessas várias administrações que Deus ele tem para com o seu povo. Então, a ideia é que a gente veja essa unidade que existe dentro da estrutura pactual entre Deus e o seu povo. E aí eu vou concluir a nossa aula de hoje com uma mais breve demonstração de que há também uma unidade temática. Há um tema que é comum a todas essas alianças, que é o objetivo de Deus desde o começo, que está inclusive na nossa definição do que é a teologia da aliança. Qual é? O propósito de Deus eterno e imutável de reunir um povo para si. E esse é o tema que vai estar presente em todas elas. Vai ser muito mais breve. Eu vou tomar um pouco mais de tempo observando, por meio de vários textos bíblicos, essa unidade estrutural, na própria estrutura que Deus revela a sua tratativa pactual com o seu povo no decorrer da história. Vamos lá. Primeiro, a gente vai ver essa questão da unidade estrutural. Aqui a gente vai ver como fica claro que Deus está revelando, está trazendo à tona, está conduzindo a história para o fim que ele determinou. E qual é o fim que ele determinou? O fim de remir um povo para si mesmo
à medida em que essas administrações vêm sendo inauguradas. E a própria estrutura da forma como essa revelação nos é dada, revela a unidade do pacto da graça. Vou começar com o livro de Êxodo, capítulo 2, versículos de 23 a 25. Êxodo 2, 23 a 25. Eu vou querer que os irmãos acompanhem algumas passagens que eu vou lendo para a gente continuar fluindo. Eu vou, às vezes, falar e ler logo em seguida, mas eu tenho todas elas por escrito, caso os irmãos percam alguma. Êxodo 2, 23 a 25, a gente lê assim: Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sobre a servidão e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se, esse verbo lembrar vai ser, sempre deve lembrar vocês da doutrina da aliança, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó, e viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Veja, foi o contexto da promessa que Deus fez com Abraão, lá em Gênesis 12, que o moveu a agir na libertação de Israel, por meio de Moisés, outra administração. Agora, passe algumas páginas aí, Êxodo capítulo 6. Êxodo capítulo 6, verso 2. Falou mais Deus a Moisés e lhe disse: Eu sou o Senhor. Aparecia a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que habitaram os peregrinos. Ainda ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança. Portanto, diz aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão. Vos resgatarei com o braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Tomar-vos-ei por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito, e vos levarei à terra ao qual jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vou-la darei como possessão. Eu sou o Senhor. Meus irmãos, observem como essas passagens elas demonstram claramente que o relacionamento de Deus com Israel, sob a liderança de Moisés, está unido às promessas que Deus fez a Abraão. Uma maneira um pouco mais precisa de expressar a mesma coisa, é aquilo que eu venho dizendo, é perceber como as administrações pactuais de Deus com Abraão e com Moisés são unidas sob um mesmo pacto que a gente chama de pacto da graça. Deus fez uma promessa aos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, e à luz dessa promessa ele agora age com vistas à consumação delas, ao menos consumação parcial, por meio do seu povo no êxodo do Egito. Veja, a libertação do Egito foi motivada pela promessa feita a Abraão. Essa libertação do Egito se tornará a grande introdução, base e motivação, logo no comecinho dos 10 mandamentos, a lei do Senhor. O clímax, o ponto alto da administração com Moisés. Ou seja, a libertação foi motivada pela promessa a Abraão, a libertação agora está ali sacramentada como grande objetivo e prefácio à lei do Senhor, tanto em Êxodo 20 como em Deuteronômio 5. Isso demonstrando para a gente que há uma clara unidade aqui diante dos nossos olhos, é uma clara conexão, elas não são entidades separadas, elas são, a ideia da Bíblia é que você veja elas como um todo coeso, e essa unidade ela continua na administração com Davi, quando você vai ler lá em 2 Samuel 7, por exemplo, e explicitamente lá no 2 Samuel 7, versículos 7 e 23, ali naquele capítulo Deus ele estabelece a sua aliança com a administração da aliança com Davi, e ali Davi associa a libertação do povo do Egito com aquele momento que Deus inaugurava uma administração com ele. Veja que coisa. Além disso, veja, quando Davi ele estava prestes a falecer, ele fala com seu filho Salomão: meu filho, guarde a lei do Senhor, abre aspas aqui, como está escrito na lei de Moisés, fecha aspas. Veja que interessante, conforme foi entregue na administração do pacto da graça sob Moisés. Isso você vai ver lá em 1 Reis 2:3.
Dessa forma, veja bem, veja quanta conexão a gente já tem aqui. Dessa forma, a Bíblia conecta a libertação de Israel do Egito à promessa feita a Abraão. Essa libertação se torna o prefácio dos 10 mandamentos, sacramentando ela ali na administração mosaica. E essa lei ela continua em vigor. E Davi, debaixo de outra administração, está dizendo, meu filho, essa é a base moral e ética do reino, é a lei de Deus que ele nos deu por meio de Moisés. Veja só, a gente vai ter estudos focando em cada uma dessas administrações que eram do Senhor. Mas eu queria lembrar o nosso propósito para hoje, para que a gente não perca ele de vista. A gente está observando o testemunho bíblico acerca da unidade que existe entre todas essas administrações do Pacto da Graça. Elas não são isoladas, feito algumas pessoas pensam. E os exemplos eles podem se multiplicar, meus irmãos. Deixa eu lhe dar mais um aqui. Quando Moisés fica abismado com a loucura do povo de Deus no episódio do bezerro de ouro. Vá abrindo a Bíblia em Êxodo 32, versículo 13. Êxodo 32. Naquele momento, Moisés fica abismado com a loucura do povo de já estar lá com o ídolo, onde eles fizeram lá o bezerro de ouro, com grande participação de Arão, vergonhosa participação de Arão. E aí Moisés ele vai interceder pelo povo de Deus, e naquela intercessão, na oração de intercessão que ele faz, ele revela a consciência que ele tem da unidade entre essas várias administrações. Veja como é que ele ora. Veja como Moisés ora. Lembra-te de Abraão, versículo 13 de Êxodo 32. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, Israel aqui no caso Jacó, aos quais por ti mesmo tens jurado, e lhes dissesse, multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e toda essa terra de que tenho falado, dá-la-ei a vossa descendência, para que a possuam por herança eternamente. Veja que interessante, o povo sob Moisés é herdeiro da promessa feita a Abraão. A própria terra prometida, que vai ser lá possuída de fato por Josué, né? Ali a administração de Moisés ainda, foi um cumprimento à promessa feita a Abraão, lá em Gênesis 15, 18, por exemplo. Se você comparar Gênesis 15, 18 com Josué 1, 3, você vai ver claramente, tem a promessa e o cumprimento. Gênesis 15, 18 e Josué 1, 3. Então, além disso, se a gente for de novo mais um pouquinho adiante, a canção de Davi, quando ele dá a ação de graça, quando ele está agradecendo ao Senhor pela chegada da Arca da Aliança em Jerusalém, ele conecta todas essas administrações. Veja só, isso está lá em 1 Crônicas 16, 15 a 18. Diz assim, lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaque, o qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua, dizendo, dar-vos-ei a terra de Canaã como quinhão da vossa herança. Então, de uma maneira muito clara, até a coroação de Davi foi um cumprimento de uma promessa feita aos patriarcas. Veja que interessante, meus irmãos. E nesse momento, eu gostaria agora de mostrar alguns aspectos que, sobre um outro ângulo, demonstram essa unidade também. Lembrem que as alianças, elas não possuem não somente promessas de bênção, mas também trazem maldições. Quando aqueles que estão sob essa aliança não cumprem as suas obrigações pactuais e são infiéis pactualmente. Lembra que na nossa primeira pregação lá em Ruth, a gente viu que a fome em Belém era uma maldição, era uma punição pactual, por conta da infidelidade do povo, tendo visto o contexto ali do período dos juízes. Então, a gente vê também na própria Bíblia que o próprio fracasso da monarquia teocrática, ou seja, monarquia guiada por Deus de Israel, e a devastação do povo de Deus ali nas mãos das nações inimigas, ela deve ser explicada e compreendida nos termos prescritos na lei de Moisés. Na lei de Moisés. Ou seja, Israel caiu, porque foi infiel pactualmente. No tempo da administração de Davi, foi infiel aos preceitos morais e éticos da administração de Moisés. Enquanto a administração de Davi estava vigorando, foi a desobediência conferida sobre Moisés que trouxe aquela maldição sobre o povo, que também demonstra a unidade dessas administrações. Segundo o livro dos Reis, capítulo 17, versículo 13, veja só. O Senhor advertiu a Israel e a Judá, por intermédio de todos os profetas e de todos os profetas, dizendo, voltai-vos dos vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, segundo toda a lei,
referência aqui à lei moral de Moisés, que prescrevia a vossos pais, não só a lei moral, mas toda a lei naquele momento, que prescrevia a vossos pais e que vos enviei por intermédio dos meus servos, os profetas. Veja só, mais uma forma da gente ver como tudo isso é uma unidade. Uma outra forma de você observar essa unidade estrutural é através daquilo que se convencionou chamar de princípio genealógico. O que é genealogia? É o estudo ou o registro que tem por objetivo estabelecer a origem de um indivíduo ou de uma família e as suas ramificações. A gente tem várias genealogias na Bíblia. Inclusive, no primeiro capítulo do Novo Testamento é uma genealogia, lá em Mateus, capítulo 1. Fulano, filho de Cicrano, e assim vai sucessivamente. E isso vai ter aplicações para a gente no futuro, quando a gente for falar até de batismo, por exemplo, como bons presbiterianos que somos. Então, veja, o princípio genealógico a que eu estou me referindo aqui é simplesmente uma maneira de nos referir ao fato de que Deus, ordinariamente, de maneira ordinária, isso quer dizer que existem exceções, mas as exceções apenas provam que existe uma regra operante. Deus, de maneira ordinária, estabelece alianças com famílias. E se você for parar para pensar que Deus foi aquele que instituiu a família, como a gente chama a célula base da sociedade, isso faz todo sentido. É Deus restaurando a ordem que o pecado perverteu no mundo. Ora, na própria inauguração do Pacto da Graça, lá em Adão, a gente tem esse conceito de semente ou descendência explicitamente mencionado. Gênesis 3,15, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Veja, esse princípio estabelecido aqui, já no primeiro momento do Pacto da Graça, ele é repetidamente utilizado e mencionado por Deus como base do seu relacionamento com o seu povo. Alguns exemplos eu vou citar aqui para ficar para vocês, não vou abrir. Gênesis 15, 18, Êxodo 20, versos de 5 a 6, Deuteronômio 7, verso 9, 2 Samuel 7, verso 12. Então, desse modo, já que a gente está avançando sempre para a administração sob Davi, o filho de Davi, ele não herdaria apenas aquilo que foi prometido diretamente a Davi, mas ele seria herdeiro de todas as promessas e estipulações pactuais feitas por Deus a todos os seus servos, desde Abraão até aquele momento, por exemplo. Agora, me deixe chamar a atenção para uma passagem que deixa isso muito claro. Deuteronômio, capítulo 5. Abra lá, por favor. Deuteronômio, capítulo 5. Nesse capítulo, Moisés ele vai repetir os 10 mandamentos que ele falou lá em Êxodo 20, para uma nova geração de israelitas que está prestes a entrar na terra prometida. Vocês lembram o que aconteceu com a geração que saiu do Egito, no deserto? Foi o que aconteceu com eles? Morreram, não foi? Então veja só o que é que Moisés fala aqui, antes de repetir os 10 mandamentos, em Deuteronômio 5. Chamou Moisés a todo Israel e disse-lhe: ouvi, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos, para que os aprendais e cuideis em os cumprirdes. O Senhor nosso Deus fez aliança conosco em Horebe. Não foi com nossos pais que fez o Senhor essa aliança, e sim conosco, todos os que hoje aqui estamos vivos. É curioso como, inclusive, assim, a tradução portuguesa aqui faz um bom trabalho em enfatizar essa ideia, mas o hebraico realmente ele é bem enfático, que Moisés está dizendo, olha, não foi com eles não, foi com vocês que Deus fez essa aliança. Acontece que a gente é lembrado em Deuteronômio 2,14 que toda aquela geração, ou a maioria daquela geração, em especial os homens em idade militar, eles pereceram no deserto. Enquanto alguns daqueles que estavam ouvindo essas palavras agora em Deuteronômio 5 eram crianças, na época lá do Monte Sinai, o episódio que Moisés faz menção aqui, a esmagadora maioria daqueles que estavam ali ouvindo a renovação pactual em Deuteronômio 5, eles não eram nem nascidos quando o Senhor apareceu ao povo no Sinai. Então, quando a gente observa uma situação dessa, é bastante curioso a gente notar que Moisés
enfaticamente afirma que eles estavam presentes no Sinai. Por que isso se dá conta? Por causa do princípio genealógico, que é a outra forma da gente observar a unidade que existe entre as diferentes administrações do Pacto da Graça. Veja, no seu livro Cristo dos Pactos, o Palmer Robertson ele vai ampliar essa frase de Moisés de uma maneira muito legítima, fazendo uma paráfrase assim para a gente, cristão. Ele fala assim: foi conosco, cristãos atuais, todos nós que recebemos vida do Senhor Jesus, que Deus estabeleceu o seu pacto no Sinai. Dessa forma, por meio desse princípio, todo o povo de Deus estava presente ali, no sentido de que todos nós somos herdeiros e participantes da aliança estabelecida no Sinai. Veja que interessante. Mas será que isso é legítimo? E quanto tempo é que esse princípio continuará vigorando? Pois não. Sim, o que ele está querendo dizer é não foi somente com os nossos pais. Porque muitas vezes eles poderiam estar ali dizendo, eu não era nem nascido ainda, como é que isso pode se aplicar a mim? Quer dizer, não foi só com os nossos pais, foi conosco. Ou seja, tomem posse disso aí. Vocês estão, no sentido, né, da gente, né? Essa frase tomem posse está tão carregada, né, no meio evangélico português, em língua portuguesa, que até é complicado falar um negócio. Mas é isso mesmo, tomem posse daquilo que, porque é com vocês que eu estou falando, não é porque vocês não estavam nascidos ainda, que isso não diz respeito a vocês. Então era basicamente isso, foi com eles que ele fez, obviamente que foi, mas não só com eles, porque eles podiam dizer, comigo não, com eles, ele está dizendo, não foi só com eles, foi com vocês. Vocês também estavam presentes ali, por conta desse princípio. E aí a pergunta, né, por quanto tempo esse princípio vigora? Quantas gerações? E aí é interessante que o salmo que a gente leu no último estudo, com um enfoque diferente, também vai nos ajudar aqui. Salmo 105, versos de 8 a 10. Verso 8 a 10. Lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão, que fez a Isaque e que confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua. Por aliança perpétua. Então, veja só como é interessante, né? A irmã fez essa pergunta ora, ele está dizendo que não foi com aqueles, mas foi com eles. Mas a prova de que foi com aqueles também é que, inclusive, o fato deles perecerem no deserto foi uma maldição pactual. Então, eles estavam também no pacto. Inclusive, o que eles sofreram foi uma punição, que a gente pode chamar de punição pactual. Isso só comprova de que o sentido de Deuteronômio 5 não é que for com vocês à exclusão deles, mas foi com eles e também com vocês. Entendeu? Então, veja só como essa ideia aprofunda a nossa compreensão da Bíblia. É nesse contexto da unidade entre todas as administrações do Pacto da Graça que a gente agora entende certas coisas que a gente vê no Novo Testamento, inclusive. As palavras do apóstolo Pedro em Atos 3, verso 25, vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão, na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Agora veja só, esse ponto aqui é crucial a gente observar que de maneira alguma, ainda que Pedro estivesse falando ali a israelitas de fato, né, étnicos, a Bíblia não nos permite condicionar esse princípio genealógico apenas à descendência carnal. A Bíblia não nos permite fazer isso. E o Novo Testamento vai deixar claro que a verdadeira descendência de Abraão ela é espiritual. Gálatas capítulo 3, verso 7. E isso é já demonstrado no Antigo Testamento na medida em que desde o princípio tem sido possível enxertar ramos à videira pactual do povo de Deus. Não era apenas os nascidos
com sangue israelita que poderiam fazer parte da aliança. A gente já vê provisão para isso na própria tratativa de Deus com Abraão, aqueles que forem comprados para serem servos na tua casa. Gênesis 17, versos 12 a 13. A própria Ruth, que a gente está estudando nas nossas pregações, está na genealogia de Cristo. Inclusive, não era uma israelita étnica nesse caso. Isso são as exceções, exatamente. E daí, a partir do momento do enxerto, que a gente lê aqui, né, o que Paulo fala em Gálatas 3, verso 29. E, se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros, veja o princípio aqui, segundo a promessa. E a gente, entendendo isso, uma segunda observação que precisa ser dita acerca desse princípio genealógico é que não apenas um enxerto é possível, mas também a poda. Também a poda. A gente não pode presumir, ou a gente deve, de fato, por exemplo, evangelizar os nossos filhos, a gente não deve presumir que não é possível a poda. A própria geração que a gente falou é um exemplo de uma grande poda. O Novo Testamento ele demonstra como isso acontece, inclusive, já no tempo dos patriarcas. A fim de demonstrar a soberania divina de Deus na eleição do seu povo pactual, a gente lê lá em Romanos 9, versículos de 6 a 8 e versículo 13, o seguinte: e não pensemos que a palavra de Deus tenha falhado, porque nem todos os de Israel, físico, são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Como assim em Isaque? Na promessa, mediante a fé na promessa. Isto é, os filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Então veja só, a gente aqui vê claramente que esse princípio é uma outra maneira da gente enxergar a unidade entre as várias administrações do pacto da graça. Eu quero que vocês percebam que todas essas administrações culminam, resultam, encontram a sua expressão máxima naquilo que a gente conhece como a nova aliança. Aquilo que a gente chama antiga e nova aliança não consistem em dois pactos diferentes. E muitas vezes a gente pensa assim. Mas a nova aliança, ela é a consumação da antiga. E a antiga, ordinariamente, se refere, quando você vê a antiga aliança na Bíblia, inclusive, ela se refere às administrações presentes no Antigo Testamento. É como se a antiga aliança fosse esse santuário que a gente está aqui, esse salão de culto que a gente está aqui presente, com as luzes apagadas. Está tudo aqui, a gente só não vê. Aí, de repente, as luzes acendem e a gente consegue ver tudo, quando a luz do mundo vem e deixa tudo muito mais claro e revelado aos nossos olhos. Pense comigo, veja, quando a gente se torna nova aliança, nova criatura, 2 Coríntios 5,17, em um sentido muito claro, a gente continua a ser quem a gente é. Nós eu continuo sendo Silas. Ricardo continua sendo Ricardo. O que acontece é que agora que nós estamos em Cristo, nós somos habilitados ou capacitados por Ele a direcionar a nossa existência ao nosso fim principal, glorificar a Deus e nos deleitarmos nele. Antes isso nos era impossível. Sem fé é impossível agradar a Deus. Do mesmo modo, a nova aliança, ela é o fim. Ela é o objetivo, ela é a consumação do pacto da graça que foi firmado com Adão e foi sendo progressivamente revelado até que, no momento que a Bíblia chama de plenitude dos tempos, Deus enviasse o seu Filho unigênito ao mundo, como a luz do mundo, para deixar tudo às claras para o seu povo. Foi com ele, com Jesus Cristo, que Deus estabeleceu essa última administração do pacto da graça, que a gente normalmente se refere como a nova aliança, que é a consumação de tudo aquilo que era esperado. Os próprios profetas no Antigo Testamento entendiam assim. Existem passagens clássicas, como Jeremias 31, versos de 31 a 34, que prevêem a impressão da lei de Deus
nos corações dos crentes, por meio do Espírito da promessa, que é o Espírito Santo, demonstrando assim a unidade dessas alianças. Que lei é essa que o Espírito vai imprimir, se não aquela que foi dada sobre Moisés? Mas é em Ezequiel 37 em particular que a gente vê em pouquinhos versos, abram lá em Ezequiel 37, versículo 24. Eu acho muito interessante essa passagem porque em poucos versos a gente vê todas elas culminando na nova, ou quase todas, né? Ezequiel 37, versos 24 a 26. Eu vou pular um pouquinho do verso 25 porque ele vai digredir um pouquinho aqui, mas você vai perceber que vai ser só um pouco, só para a gente poder já emendar com a nova. Ezequiel 37, versos 24 a 26. Veja só, o meu servo Davi reinará sobre eles. O contexto aqui era que o povo de Deus estava todo espalhado, não tinha liderança, estava corrupta, por isso que ia cair para os babilônios. E aí Deus está prometendo que ia trazer alguém, o servo Davi, que a gente sabe que é Jesus, para reinar sobre o seu povo. E aí começa assim, o meu servo Davi reinará sobre eles, todos eles terão um só pastor. Isso aqui é uma clara alusão à administração sobre Davi, que foi chamado para ser o pastor do povo de Deus. A figura do pastor era uma figura muito clara naquela época, atribuída a reis, que eram aqueles que guiavam, proviam e protegiam o povo. Andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos e os observarão. Veja aqui uma alusão à administração sobre Moisés, da lei. Verso 25. Habitarão na terra que eu dei ao meu servo Jacó, na qual vossos pais habitaram. Perceba que há alusão à administração sobre Abraão. E aí, agora o clímax aqui, na nova aliança, né? Farei com eles aliança de paz, aliança perpétua. Tudo isso caminhando para a consumação que viria com aquilo que a gente chama de nova aliança, ou a nova administração do pacto da graça. E é assim, meus irmãos, que a gente consegue entender a profundidade de passagens tão simples que a gente lê no Novo Testamento, por exemplo, mas tão gloriosas. Por exemplo, 2 Coríntios 1:20. Porque todas as promessas de Deus têm nele, em Jesus Cristo, o sim. Por isso também por meio dele se diz o amém a todas aquelas promessas, para a glória de Deus por meio de nós. Assim eu gostaria de mostrar a vocês, que vocês podem perceber melhor agora aquilo que eu tenho dito a respeito do pacto ser a espinha dorsal da Escritura. Afinal de contas, a própria estrutura da palavra de Deus revela uma maravilhosa unidade no plano redentor do Senhor de formar um povo para si por meio do pacto. E agora, para a gente concluir essa nossa aula de hoje, deixa eu falar aqui brevemente sobre a unidade temática que a gente vê em todas elas, para demonstrar que até o tema delas ecoa, e é mais uma forma da gente ver que elas de fato têm uma unidade muito clara. Em cada uma delas, em cada uma dessas administrações, como a gente vem se referindo, do pacto da graça, o Senhor manifesta claramente o seu desígnio, o seu propósito. E esse desígnio é o tema que ecoa desde o Éden até a inauguração dos novos céus e da nova terra, em Apocalipse. E que tema é esse? Eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo, e eu habitarei no meio de vocês. Eu serei o teu Deus, vocês serão o meu povo, e eu habitarei no meio de vocês. Esse é o tema. Era a presença de Deus que tornava o Éden um paraíso. Era a presença do Senhor simbolizada no tabernáculo que tornava Israel uma nação peculiar sobre a face da terra, muito embora fosse apenas um povo peregrino, indo para um lugar prometido. Era a presença de Deus que era o verdadeiro monte que tornava Jerusalém uma cidade elevada. Tanto que foi quando a glória da sua presença, saiu do templo, a gente vê isso em Ezequiel 10:11, que foi quando aquela cidade ruiu diante da espada dos babilônios. Foi quando a presença de Deus encarnou naquele que é o Emanuel, Deus conosco. Que a consumação de toda a expectativa por todas essas administrações foi unida naquele que é a luz do mundo e o sol da justiça. Jesus Cristo, então, habita em nós,
cheio de graça e cheio de verdade. Morre para que em suas feridas nós sejamos sarados e na sua morte a gente tenha vida eterna. Ele ascende aos céus e de lá, juntamente com o Pai, ele nos manda o Espírito, que é o Espírito da promessa. De maneira que nós, o seu povo, podemos ser feito a sua morada, o templo do Espírito Santo. Eu serei o vosso Deus, e vocês serão o meu povo, e eu habitarei no meio de vocês. Veja só que coisa gloriosa. Até surpreende as nossas expectativas, até a um leitor atento à Escritura. Por causa do que Jesus fez, Deus não é apenas Deus conosco, mas é Deus em nós. Que coisa gloriosa, não é, meus irmãos? Que grande estímulo à nossa adoração é conhecermos os desígnios do Senhor. Eu queria assim, então, concluir o nosso estudo de hoje à noite lendo em atitude de oração, uma passagem que consiste na minha oração pessoal, para todos nós, à medida em que a gente progressivamente continua a desbravar esse solo santo e precioso, o qual chamamos de teologia do pacto. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite em Cristo em vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, àquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações e para todo o sempre. Amém. Amém.